Olá a todos, ainda bem que estavam a Estava a ouvir. ouvir. Estamos aqui para mais uma impressão digital na Câmara de Chamada. Hoje com o campeão nacional, Sim, também. recordista nacional, Nacional. salto com vara, Diogo Ferreira. Boa noite, Atleta, Diogo. atleta do Sport Lisboa Benfica. Exatamente. Boa noite a Olá, todos. olá, boa Obrigado, noite. Pedro e Carlos. Ah pá. Olha, antes de mais queremos agradecer o facto de teres aceito o nosso convite e até estávamos a falar aqui de tempos mais antigos e passados e como tu disseste, não era a primeira vez que falavas com a gente, agora não sei, isso é bom, quer dizer, por um lado é bom, né? Mas também por outro lado é mau porque tipo, o tempo passa a correr, pá, e muita coisa Verdade. mudou desde dessas experiências iniciais no atletismo, né, da tua parte, hoje Sim, és tu o convidado, quando o Diogo vinha aos estágios como triplista. exatamente como É vinha no verdade. triplista. É Mas olha, verdade. Deus, Passei dos verticais, dos horizontais para verticais. É exatamente, verdade. espero que acima de tudo esteja tudo bem contigo e começamos também por aí. Tu entraste e começaste no atletismo pelas orientações do professor Uva. Verdade. Passaste também por um pouco de tudo, não foi só saltos, né? Até pelas barreiras. Como é que foi essas primeiras experiências com o atletismo? É assim, nós viemos de uma geração em que o atletismo eram todas as disciplinas, não é? Por isso nós éramos obrigados a fazer tudo. Como no nosso tempo nós fazíamos o atleta completo, que era talvez a prova mais importante que nós tínhamos no nosso calendário nacional. Os nacionais era outra coisa. Primeiro era o atleta completo e depois é que vinham os nacionais. Mas voltando à parte inicial, eu por acaso comecei no atletismo por causa das barreiras. O professor Uva era meu professor de educação física e tinha aberto um ateliê de atletismo naquela altura e eu decidi experimentar. Né? Também não estava a praticar nenhum desporto em 2002. Foi quando eu iniciei, 2001, 2002, se não estou em erro. Um, e foi por causa das barreiras que acabou por chamar um bocado a atenção também o professor e convidou-me para iniciar a minha jornada aqui na família do atletismo. Por isso E já. logo nesses tempos sentiste que havia ali qualquer coisa que pudesse levar longe no atletismo. Não, eu sempre gostei muito de competir. Eu sempre fui um apaixonado pela parte da competição. E eu só o facto de poder ganhar aos outros, independentemente de ser a sério ou a brincar, deixava-me mais satisfeito do que, sei lá, naquela altura nem imaginava o que era ir a uma seleção nacional ou ir a um campeonato nacional. Simplesmente era competir contra os outros, seja fosse cá em Lisboa como noutra zona do país. Mas nunca aspirei a chegar a uma seleção nacional, pelo menos até ali a minha época de júnior. Por isso eu comecei como infantil, mas nessa altura só queria era brincar ao atletismo. E foste barreirista enquanto as barreiras eram baixas? Ou depois as barreiras Não, aumentaram um exatamente, bocadinho? exatamente. Eu deixei as barreiras porque elas começaram a ser mais altas do que a minha bacia. É. E eu disse, não, isto afinal não é bem para mim. Eu gosto muito delas, mas aí quando elas andavam ali pelo meio da coxa. A partir daí tive Mas que também largar é aquilo. assim, estavas longe de imaginar que te ias pôr em grandes voos, né? Quer dizer, tu és mais baixo de estatura, né? Se calhar na Pois, quer altura dizer, já, não foi para as barreiras altas, mas foi já para foste, grandes foste para alturas. grandes voos. É verdade, os Mas obstáculos eram diferentes. Nas barreiras não tinhas auxílio, não era? É verdade, é é verdade. As verdade. minhas pernas não auxiliavam o que eu queria. E o triplo salto apareceu por experiência, tu também a nível nacional e nos escalões jovens tiveste bons resultados a nível do triplo salto. Inclusive até estávamos a falar aqui da questão do estágio em Alcanena, que eu até partilhei a fotografia há poucos dias, em que estávamos ali um É grande verdade, grupo de futuros saltadores, né? Então há a é grande verdade. estrela do atletismo em Alcanena, né? Sim, Não podia deixar altamente. de ser Alcanena, né? Ahm, essa experiência por triplo partiu também um bocado por causa disso, né? Experimentares um bocado tudo, olha, vou ao triplo e também tiveste grandes progressos no triplo salto. Sim, é assim, o professor Uva eu treinava com a Patrícia Mamona e ela já naquela altura, ela é mais velha que eu e já era recordista nacional no triplo, ou seja, tinha um grande estímulo a nível de saltos no meu treino. E eu sempre gostei imenso mais até do que a parte da corrida, gostei muito mais da parte dos saltos. Apesar de que na altura fazia tudo, mas as provas que eu gostava mais de fazer era o comprimento e era o triplo. O triplo numa, veio numa tentativa de explorar uma nova disciplina. Um,
costumava fazer durante o treino, mas é apenas por diversão, sem aquele objetivo de querer competir. Mas foi engraçado porque a minha primeira competição de triplo salto eu era inicial de segundo ano, devia ter 14 anos, não estou em erro, porque no primeiro ano de iniciado eu não chegava à caixa de areia. Então eu disse ao professor, como não chegava à caixa de areia, também não queria fazer da caixa da tábua de 9. Eu só queria saltar da tábua de 11. E eu não chegava naquela altura, então esperei mais um ano e fui fazer a minha primeira competição de triplo salto, porque na altura era a pista de Mafra, que hoje em dia já não existem competições lá. E a minha primeira competição de triplo salto que fiz, bati o recorde nacional. Por incrível que pareça, foi assim que eu comecei a minha jornada no triplo salto em Portugal. Portanto, eu não A chegava tábua à fosse, tábua no ano e no ano a seguir já bati o recorde nacional de iniciados. se a tábua fosse 17 metros, tinhas feito 17 metros logo. Epá, não é isso. Mas pronto, Então, e nessa altura era o triplo é que mexia contigo, ou seja, tu bates o recorde nacional, chegas a pódios nacionais, né? Nos escalões juvenis e de júniores, era o triplo que mexia sim. contigo e sem ainda tocar ainda na parte da experiência com o salto com vara, sentias-te que- sentias-te limitado por causa também da tua altura, né? É relativamente mais baixo do que a grande maioria dos atletas. Sentias-te já um pouco limitado por causa disso ou pensavas em explorar ainda mais as tuas capacidades no triplo salto? No início, quando eu comecei a competir, fazia-me um bocado de confusão, porque pronto, eu agora eu tenho 1,70 m, não sou propriamente alto, né? Quer dizer, aliás, de todo, não sou alto. Mas na altura, nessas idades, eu era muito mais baixo. Eu tinha, não sei, 1,5 m tanto, com 14 anos. Portanto, não cresci assim tanto, agora 15 anos depois. Portanto, mas no início tinha um bocado complexo, sim. Fazia um bocado de confusão porque eu competia com outros atletas que eram muito mais desenvolvidos em termos de maturidade física e não só, do que eu. E aquilo, eu ao início parecia que estava a competir contra o meu pai. Era um bocado esquisito. Mas depois, à medida que eu fui começando a competir mais vezes e via que conseguia ganhar alguns deles, fui perdendo esse medo e esse complexo e começou-me a dar cada vez mais gosto. Para mim era, eu sou o pequeno e estou a ganhar ali aos grandes e aos gajos que têm barba e não sei o quê, e os cheios de músculos. Pronto, e foi essa motivação ao qual eu fui agarrando e andando cada vez mais gosto por isso. Ao início era um bocado estranho, mas depois começou a ser uma coisa banal. É sempre, Primeiro estranha-se, depois entranha-se. é sempre Exatamente. aquela motivação de quando somos mais novos, que é de ganhar aos mais velhos. E eu já ganhei ali aos mais velhos, pá, agora é que Exatamente. eu. Não, é sempre aquela coisa de. Seja em que Para modalidade mim for, sempre em foi esse o especialidade for. espírito. Já, exatamente. E isso também motiva, né? É o que também Sim. faz parte da evolução de um Porque atleta. mesmo nos estágios, o objetivo, a gente via aquelas referências, o objetivo era, se não conseguisse ganhar, era chegar o mais próximo deles e dar ali uma certa pica. Era perder pela menor margem possível. E ainda para mais nos saltos, toda a gente com pernas gigantes e eu era o Minorca, não é? Então, para mim, eu sabia que muitos deles não os conseguia ganhar, então era perder pelo menos possível. Era esse o meu objetivo. Mas quando ganhavas, pensavas sempre Quando por dois ganhava, era o maior. aspectos. Exato. É que ganhavas e dizias assim, e sou eu pequeno. Exatamente. Eu sou mais Ou novo e seja, mais pequeno e ganhei. Exatamente. a importância de ganhar por 1 cm ou de perder só por 20, o que interessa é manter o foco e Exato. ficar o mais Eu próximo punha ali possível. aquela margem, tinha que haver ali aquele rácio. Que era, ele tem mais 2 metros que eu, então se eu só perder por um, ficávamos empatados ou até eu ganhar. Pronto, para mim, na minha cabeça era assim que funcionava a competição. E cheguei a bater muitos recordes pessoais assim, em treinos. Por isso, e foi assim que eu acho que acabei por evoluir muito, até com base nesse pensamento. E, Depois começas a frequentar o, o chão de salto com vara, né? Mas, Começas a mas ir. antes disso, tu exploraste ali o triplo salto e quando foste, isso não sei mesmo, estou-te a perguntar a ti, quando foste sim. experimentar o salto com vara, foi porque te chateaste com o triplo salto ou por outra Não, razão eu nunca me qualquer? chateei. O triplo salto, eu nunca me chateei com o triplo salto, graças a Deus. Infelizmente, chateei-me foi com o professor Uva naquela altura. Porquê? Porque eu era muito indisciplinado nos treinos. Eu quando treinava eu era muito certinho, só que faltava muitas vezes. Tinha um problema com a assiduidade grave. Só que porque eu não treinava, ia às competições e ganhava, eu achava que na minha cabeça não precisava treinar tanto para poder continuar a ganhar. Um, Só que o professor, tive chatices
grandes com ele, até ao ponto de ele me querer mandar embora, porque disse que não podia aceitar aquele comportamento, porque destabilizava também o resto do grupo. E eu acabei por me ver um pouco sem chão, e na altura o Alexandre Costa, que também era meu colega de treino, ele já tinha ido fazer um treino com o irmão do Arnaldo Abrantes, o João Abrantes, e ele, como sabia que eu estava com esses problemas, nós éramos muito amigos, e ele perguntou-me: olha, não queres ir experimentar? Pá, para desanuviares um bocado, também mudas aqui de ar, vais conhecer um ambiente novo, aí tu também és assim, todo meio maluco, então pode ser que até venhas a gostar do salto com vara. E eu, pronto, lá aceitei assim o convite dele e acabei por gostar. E foi assim que eu comecei a praticar salto com vara. Se não fosse o Alex, se calhar hoje em dia, ou continuava no tribo, ou até já nem, se calhar nem estava por cá, não sei. Pois isso é, olha, acabas por responder aqui uma pergunta que tivemos no Instagram, que era do Lucírio Garrido. Pergunta se não fizesses atletismo, o que pensas que estavas a fazer hoje? Desporto eu estava garantidamente a fazer, porque eu em termos académicos também estava a tirar a licenciatura em Educação Física, depois acabei por trocar para treino desportivo, por isso a minha vida iria estar sempre ligada à área do desporto, quer como atleta ou como treinador, portanto, e continua a ser um dos meus objetivos. Tu disseste que eras meio maluco, né? Isso tinha tinha influência nos teus colegas de clube. Tu representaste a Joma, né? E a Joma, olha, felizmente, e digo isto pessoalmente, né? Felizmente a Joma tem um grande significado até para nós aqui da Alcarena, porque lá está, chegamos a ser vice-campeões nacionais e só perdíamos Duas vezes, 2 anos seguidos, vice-campeões exatamente com a nacionais, Joma. perdemos com a Joma. E penso que até o professor Uva chegou a organizar tipo um embatezinho ali entre a Alcanena. Até fizemos um estágio, vieram cá o pessoal do Joma Exatamente. estagiar a Alcanena. Epá, e era tudo malta muito bem disposta, né? Tudo ali, tudo como tu dizes, Era maluco. uma família. E tinha influência, É tinha influência nos teus, tinha influência nos teus colegas ou tu é que os influenciavas? Assim, nós éramos. O pessoal que treinava, nós tínhamos quase toda a mesma idade, era um ano a mais, um ano a menos, por isso, mais ou menos, o espírito do grupo era semelhante. Tirando ali, Patrícia e Mamona, que já tinha um mindset assim mais profissional, porque ela já integrava a seleção nacional. Na altura também treinava com o Milton Dias, que também era da seleção nacional, entre outras pessoas, um pouco mais velhas que nós, mas o pessoal que era da minha idade, ali uns 13, 14, 15 anos. O pessoal queria era brincar, né? Aquilo era uma paródia à hora do treino. E mesmo as raparigas que treinavam connosco, a Ana Paula, que também chegou a ir connosco várias vezes aos treinos, mas a Rita, naquela altura, também éramos todos muito, muito amigos, então o pessoal entrava sempre todo nas brincadeiras. Mas o espírito de grupo era excelente, só que o que acabava por prejudicar era o facto de eu faltar muitas vezes, porque eu nunca fui de me cortar nos treinos. Isso aí nunca fui cortado nos treinos, porque para mim o treino era como se fosse uma competição e eu nunca queria perder, eu dava tudo nos treinos. Só que eu dava tudo quando ia. Quando não ia, e depois tinha. Era assim. E depois eu também tinha um bocado mais notas e os meus pais punham um bocado de castigo naquela altura e eu não queria deixar o atletismo, porque eu gostava do atletismo. Só que, como tinha mais notas, os meus pais castigavam com aquilo que eu mais gostava, que era os treinos. E eu acabava por faltar tipo uma semana sem dizer nada ao professor Uva. E eu ficava chateado porque eu não dizia nada durante uma semana. E aparecia lá uma semana a seguir como se nunca se tivesse passado nada, como se no dia anterior tivesse lá estado. E aquilo acabava por preocupar um bocado era o grupo em si, que era, eles queriam também saber o que é que tinha passado e não sabiam nada de mim. Naquela altura quase não havia telemóveis, eu não tinha nenhum telemóvel como hoje. Isto era o MSN naquela altura, né? E tinha que pedir autorização aos meus pais. Por isso. Mas de resto, não. Pois é que faltavas aos treinos e depois não sabias as novidades, né? Estavas sempre fora das novidades. Esse espírito de que falas, né? Esse ambiente de grupo, achas que isso era uma grande fatia do bolo para aprender os atletas e para que eles tivessem o gosto pela modalidade, ou seja, à parte da competição, como tu disseste que gostavas da competição, né? Tu fazias da competição também, fazias dos treinos de competição, mas esse ambiente que era vivido nos treinos, nesses clubes característicos, né? Acredito que haja em todos, mas ali nas idades de formação é mesmo preciso haver esse ambiente de grupo para cativar os miúdos, né? Sentiste que isso também te ajudou? E hoje em dia esse é o passa-palavra. Bom ambiente, passa-palavra e vai chamando mais atletas. Esse ambiente ajudou-te também a ficar mais tempo no atletismo nessas idades em vez de desistires ou abandonar? Sim, porque eu achei que
naquela altura, quando eu comecei lá, como eu sempre pratiquei desporto em toda a minha vida, até mesmo ter praticado, até ter conhecido o atletismo. Só que o atletismo apareceu-me numa altura em que eu não fazia nada. Eu ia para a escola, acabava as aulas e ia para casa. Ou seja, eu não tinha aquela rotina de como tinha anteriormente, acabava as minhas aulas e ia para a natação, ou ia para o futebol, ou ia para o karaté, que era aquilo que eu praticava naquela altura. Eu vi-me sem isso. Por isso, o atletismo acabou por ser um retorno à minha rotina. Depois, obviamente, o grupo também acabou por influenciar porque eram os amigos. Nós tínhamos a mesma idade e nós só queríamos, era, ao final do dia, voltar a estar com os nossos amigos. Era aquele escape da escola. Nós tínhamos os testes, tínhamos as aulas, até eu tinha aulas no período da tarde, até às 6h30, mais ou menos. Portanto, eu saía das aulas e ia para os treinos. E aquilo para mim era um escape, acabava por ser um escape. E depois podia estar na rua até um pouco mais tarde, que eu também gostava. E depois a Joma é um clube de bairro. E aqui, eu sou da linha de Sintra, para quem não sabe, e aqui a linha de Sintra tem muitas zonas, são muitos bairros. E quem é de bairro, por norma, também é muito apegado à questão da família, dos amigos, dá muito valor à parte da confiança e é se houver alguém que tem um problema e vierem falar com o grupo está calado, não sabe nada. É como se nunca se tivesse passado nada. Porque nós acabávamos sempre por nos proteger uns aos outros. E essa, o facto de nós termos este espírito também ajudou a que fôssemos muito mais unidos e eu depois, quando o atletismo durante as competições, eu acabei por conhecer atletas de outros clubes que eram muito mais chegados, por exemplo, o caso do Marco Chuva, eu conheço o Marco Chuva desde sempre, e outros atletas que já desistiram, infelizmente, mas o Marcos sempre esteve presente na minha carreira e é das pessoas com quem eu melhor me dou ainda hoje. E isso também eu queria ir competir porque queria voltar a ver os meus amigos, que eu estava menos vezes. Por isso, isto foi tudo um desenrolar de coisas que ao longo das épocas, ao início nós não ligamos muito, mas depois começamos a pensar e realmente foi por causa disso que eu quis continuar no atletismo e hoje não me vejo sem o fazer. Mesmo que um dia os resultados deixem de acontecer, eu vou ter muitas dificuldades em largar aqui a família do atletismo. Tu estavas a dizer que é mais ou menos. É como aquela frase célebre que o que acontece em Las Vegas fica. Fica em O que Las Vegas. acontece na Joma fica na Fica Joma. na Joma, muitos momentos, exatamente. E muitas histórias, de vez em quando vão aparecendo vídeos. Um dos vídeos mais conhecidos da Joma, eu não estava presente, mas foi num dos campeonatos nacionais em que alguém está, acho que não me engano, era o Jorge Paula, estava numa banheira a fazer gelo. É o da porta. Exatamente, entraram com um pontapé na porta e partiram a porta do hotel. Isso é talvez dos vídeos mais cismáticos que nós temos da nossa época, na Joma. E aparece... como tu dizes, não havia telemóveis, não é? Havia outras coisas, as brincadeiras eram outras. Pois é. E aparece o salto com vara na tua vida. Começas a frequentar o chão de salto com vara com o professor Raposo. Como é que foi essa experiência / mudança? Porque isso também não aconteceu logo, né? Não deixaste logo treinar com Não, eu treinava com o professor Uva e fazia, comecei, se não me engano, era juvenil de primeiro ano. Treinei ali cerca de 2 meses, fazia 2 treinos no máximo por semana, não sei porque eu treinava em Massamá, na pista lá do Real Massamá, e o professor Raposo dava treinos na cidade universitária. E eu tinha que me deslocar à cidade universitária e encontrar um horário inicialmente que fosse compatível não era difícil naquela altura, então eu tinha agilizado com o professor Uva, então pelo menos uma vez por semana eu ia lá praticar. E assim foi. Durante ali aqueles 2 meses, que foi até acabar a época, eu comecei a fazer salto com a vara e pronto, foi assim. Mas quando eu só deixei o professor Uva em 2007, 2008, na época de 2007, 2008. Foi só a partir daí que eu me comecei a dedicar a 100% ao salto com a vara. Portanto, desde 2005, 2006 até 2007, 2008, eu fazia o triplo salto e salto com a vara em uníssono, por isso. Nessa altura já tinhas influências familiares? É que tens um tio que também foi saltador com vara. Ele já fazia salto com vara? Já, o irmão da minha mãe, ele também era decatlonista. Também como vocês, né? Não como eu. Mas ele era decatlonista. Exatamente, o Gonçalo. E só que eu na altura, se eu tinha visto fazer uma vez,
foi muito. E não me lembrava sequer de o ter visto competir. Por isso, para mim, o salto com vara foi uma coisa, não é como hoje, os miúdos já quase todos viram, pelo menos no atletismo, alguém a fazer salto com vara. Na minha altura, foi a primeira vez que eu vi, foi isso. Que eu me recordo, foi no dia em que eu cheguei lá e vi o pessoal a saltar. Nem sabia agarrar sequer na vara. E aquilo para mim era muito estranho. Mas o meu tio fazia atletismo, mas ele era de Coimbra, eu estava em Lisboa, por isso nós raramente nos encontrávamos nas competições. E agora aqui, a minha mãe estava aqui a implicar e fez uma pergunta. Sem irmos ainda já a pormenores, né? Pormenores. Sim. E olhando para a tua carreira toda aqui no salto com vara, medo de partir varas. Já tive menos. Até Já esta tiveste partido. menos, já tiveste menos. até esta partido não tinha medo. Mas não, é um medo diferente. Porque o medo acho que está presente. Sempre. Até, aliás, quem disser que não tem medo, acho que está a mentir. E não tem realmente a consciência do que é que está a fazer. Eu costumo dizer que tenho medo e uso esse medo a meu favor porque significa que eu consigo controlar o maior risco possível. Por isso eu tenho a noção do que é que estou a fazer e também consigo ter mais variáveis para poder controlar. Mas até ter cortado a minha mão, que há 2 épocas eu parti uma vara e tive que ser cozido, é a partir daí que comecei a ter um pouco mais de respeito pelo salto com vara, principalmente pelas varas. Agora, aquilo foi uma ocasião, aconteceu naquela altura, mas eu já tinha partido outras varas antes sem me ter magoado e nunca tinha tido assim problemas. Mas acho que depende do trauma que a pessoa fica. E no início, adaptaste logo bem ou havia ali algum receio? Das vezes anteriores eu consegui adaptar-me bem, porque eu penso sempre assim, bem, isto é como se fosse o meu trabalho. Se todos nós temos problemas no nosso trabalho e não é por isso que o deixamos de fazer. Simplesmente tentamos arranjar uma solução para esse problema. E eu sempre assim o fiz. Uh, Naquela vez que eu me magoei, eu pensei, pá, vai ser igual. Mas não foi assim tão fácil. Aquilo deixou-me assim algumas sequelas. Em termos da parte da confiança, fiquei um pouco abalado. Não por voltar a ter medo de partir, não, lá está, eu continuo com este pensamento que pode acontecer, só não acontece a quem não pratica, mas acho que ficam sempre umas pequenas sequelas, há sempre aquele pequeno receio de voltar a passar por todo aquele processo, porque eu tive que ficar parado, tive que trocar os meus treinos, não pude voltar a saltar durante, não sei, pá, quase 2 meses, e tudo isso acaba por, aos poucos, uma pessoa quando está a treinar não nota tanto, mas depois quando está a ir para casa, quando está sozinho, aquilo fica ali a moer exatamente. Por isso acaba por ser um pouco complicado. Agora, é preciso lutar contra isso, não é? Porque se uma pessoa também estar a baixar os braços e desistir, também não é solução para o problema. Há que saber dar a volta. E há Exatamente. bocado referimos um aspecto que é incontornável, né? É o facto de teres mais baixo do que a grande maioria dos atletas, agora mais focados naquilo que são os atletas dos saltadores com vara, também aprendeste a dominar essa questão, ou seja, a explorar mais outras capacidades tuas. Isto, se calhar ali no início não notavas tanto, não é? Estavas a evoluir e tiveste uma época em que evoluíste 50 e tal centímetros, chegaste a Sim. recordista nacional e depois a recordista de Portugal até. Aprendeste ao longo do tempo a contornar isso, ou seja, a ver onde é que tu tinhas maiores capacidades de contornar esse problema da altura para ir cada vez mais alto. Utilizar os trunfos. Exatamente. A minha maior margem de progressão foi foi na época em que eu me decidi dedicar 100% ao salto com vara. Porque eu até então, antes disso, por acaso, é uma curiosidade engraçada, como eu já tinha referido, eu faltava muitas vezes aos treinos. E então comecei a fazer salto com vara. Só que eu depois também comecei a faltar muitas vezes aos treinos. Salto com vara. Então eu acabei por ficar ali um pouco sem saber o porquê. Da mesma maneira como o professor Uva me quis mandar fora, digamos assim, entre aspas, o professor Raposo também depois, eventualmente, quis fazer a mesma coisa. E eu pensei assim, bem, se um me quer mandar embora de um lado e o outro também me quer mandar embora do outro, eu vou ficar sem nada outra vez. E então, aquilo foi ali um fim de época de júnior, primeiro ano, foi bastante complicado. E então eu tinha feito um pacto com o professor naquela altura que disse, então a partir da época que vem eu vou-me dedicar a 100% e defini logo os meus objetivos. Queria ser
primeiro júnior a fazer 5 metros, queria ir à seleção nacional. Foi a partir daí que eu disse, não, quero ir agora à seleção nacional. Meti objetivos bem definidos e lutei por eles como, naquela altura, nunca, nem eu esperei alguma vez que fosse possível. E foi a partir daí que eu disse, não, afinal, a partir de agora vou ser mesmo um atleta de exemplo, tanto nos treinos como a nível de competição. E foi mesmo assim. A partir daí nunca mais voltei a entrar naquela rotina de uma semana estou cá, depois estou mais 2 ou 3 sem aparecer, depois voltar. Isso aí deixou de existir. Pois, Apareceu um primeiro, novo Diogo. quis-te mandar embora. Depois, quando veio o segundo a querer-te mandar embora, tu aí pensaste, epá, se calhar afinal o problema é meu. Exatamente. Não, mas eu já sabia, porque epá, toda a gente sabe que enquanto nós estamos a ganhar, está tudo bem, mas depois quando começamos a perder, aquilo começa a deixar, começa a fazer comichão. E eu gostava pouco de perder. E ainda hoje gosto de pouco de perder, mas uma pessoa, pronto, infelizmente tem que crescer com isso. Mas naquela altura aquilo foi um bocado complicado e eu comecei a perceber que realmente não podia. Eu queria continuar no atletismo por todos os motivos que já aqui falámos e mais alguns. E o faltar aos treinos não era realmente a solução. E então comecei-me a aplicar cada vez mais. Aliás, foi engraçado porque eu depois, nesse ano, um, eu tive que começar a treinar sozinho porque eu não tinha horário para treinar. Ou seja, isso foi mesmo a prova à minha disciplina e o quão focado eu estava nos meus objetivos e não faltei um único treino. Realmente eu lembro-me bem que eu levantava-me pá, às 7 da manhã para ir treinar às 8 e depois acabava às 10, depois tinha que sair porque tinha estágio na altura do meu curso, então entrava à hora do almoço. Então foi uma época assim, eu só estava com o Raposo pá, 2 vezes por semana e saltava uma, e foi no ano em que eu evolui mais, portanto, hum, quem acha que saltar todos os dias se calhar é o ideal, já está um bocadinho enganado. Está enganado. O Gonçalo Uva dizia aqui nos comentários que tu não és assim tão baixo. Pois, pode não ser assim tão baixo. Os outros é que podem ser maiores, não é? Não, eu não sou assim tão baixo, os outros é que são mais altos. Os outros é que são mais altos, ou seja, podem É, ter vantagens como desvantagens, né? Não há, exato. como eu costumo dizer, não há competições nem escalões por alturas, né? Portanto, é porque isso tende a haver os prós e os contras de ser alto e os prós e os contras de ser baixo, como tudo. Diogo, chegaste e ainda és recordista de Portugal, 5,71 m. Alguma vez na tua iniciação ao salto com vara pensaste em saltar tão alto? Não, de todo. É assim, o alto, o saltar alto também é um pouco relativo, né? Vai depender do que é alto para cada um. Mas eu nunca pensei, lá está, eu se calhar sempre fui muito inconsciente no que tocava a resultados que fossem bons, porque para mim era, eu ganhava o outro, era ótimo. Se ganhar com 1 metro ou ganhar com 10, para mim era igual. Desde que ganhasse, por isso eu nunca soube muito bem o que era naquela altura, né? Em termos de resultados, ser um resultado muito bom ou ser uma coisa à mediana. Para mim era o que eu queria era ganhar. Mas quando eu comecei a dedicar-me 100% ao salto com vara e defini realmente que queria ir à seleção nacional e queria bater o recorde nacional, aí comecei a obter um pouco mais de informação que me começou a tornar mais consciente do o que é que eram os resultados de nível para os escalões e o que era preciso fazer para também chegar a aqueles patamares. Porque até aí, para mim, era o ganhar bastava. E chegas também a campeão mundial universitário. Verdade. Talvez foi uma grande conquista. Ouvir o hino no primeiro lugar do pódio dá ânimo a qualquer atleta, né? Ou seja, é o culminar, não de uma carreira, né? Mas de um ciclo em que te deixa certamente orgulhoso. E sentes também que são momentos como esses em que dá para olhar para trás para o trabalho que foi todo feito, né? E ao mesmo tempo olhar para a frente do género, pá, isto ainda me vai levar mais longe. Sentes que um momento desses é importante nos dois aspectos, passado, presente e futuro? Sim, quem já participou nesta competição, quem teve a sorte de poder participar, compara esta competição muito aos Jogos Olímpicos, porque é uma competição onde estão todos os países. Nós estamos alojados numa aldeia, tipo, um género de uma aldeia olímpica, e também existem praticamente todos os desportos. Ou seja, não é só o atletismo. E aquilo são quase 3 semanas, no meu caso foram 3 semanas, porque foi fora da Europa, foi na Ásia.
Um, por isso, ainda foi bastante tempo, mas é uma condição que se equipara muito, mesmo a termos competitivos, porque nós temos ali, eu tinha na altura tinha 27, 26, 27 anos, mas há muitos atletas com essa idade que são de topo, são dos melhores do mundo, e muitos deles também estão nas universidades, principalmente nos Estados Unidos. Eles têm muitos atletas que competem pelas universidades, ou seja, o nível competitivo é grande. Por isso, para mim, obviamente, ser campeão do mundo, seja de universitário ou de outra coisa qualquer, tanto para mim como para qualquer outra É pessoa, é campeão do mundo, sempre. então. Campeão do mundo é campeão do mundo. Mas eu tinha estado 2 anos antes na Coreia, também no Mundial Universitário, e o meu objetivo naquela época, pelo meu ranking, era ir ao pódio. E as coisas, eu passei à final em 2015, depois na final as coisas não correram tão bem e eu acabei, os resultados ficaram muito aquém daquilo que eu tinha planeado. 2 anos depois, já estava mais preparado, já sabia como é que funcionava a competição. O meu objetivo já não era ir ao pódio, mas por acaso foi engraçado, à FADU eu tinha dado uma entrevista e disse que o meu objetivo era ser campeão do mundo universitário. E aquilo até poderia ter caído um pouco em arrogância, ou não percebi muito bem, mas porque pensaram, então, mas certeza? Sim, é aquilo que eu quero, eu não vou lá para menos, eu vou para ser campeão do mundo. 2 anos antes, o meu objetivo era ir ao pódio. Neste ano eu estou mais bem preparado, até porque nesse ano foi o ano em que eu bati o meu recorde nacional e também tinha ido ao Mundial em Londres 2 semanas antes e o meu objetivo era ser campeão do mundo universitário, porque eu já conhecia alguns dos adversários também, em outras competições, por isso eu sabia bem para o que ia e daquilo que era capaz. E felizmente as coisas correram como eu tinha mais ou menos planeado lá. Porque por vezes também não é só pensarmos para nós, é preciso expressar também aquilo que os nossos Sim, objetivos para que nos leve, entre aspas, nos levem a sério. Uh, sim, 2017 foi mesmo um grande ano, não foi? Recorde nacional, sim, campeão do mundo universitário, faz aos campeonatos do mundo e vences também o campeonato da Europa de seleções. sim. Foi até hoje o teu melhor ano. Sim, sem dúvida. Em termos de resultados, sim. Em termos de forma física, não. Eu, depois desse ano, já tive outras épocas, não foram muitas, também depois disso foram 3, mas já tive épocas em que fisicamente eu estava muito mais bem preparado. Só que pronto, os resultados não saíram, também depois acabei por ter algumas lesões e depois o facto de ter partido a VAR, aquilo também começou-me a abalar a minha confiança um bocado e pronto, aquilo depois já acaba por ser infelizmente uma bola de neve, mas em termos de resultados foi sem dúvida, sem sombra de dúvida, mesmo a minha melhor época de sempre. E agora aproveito para responderes a uma pergunta do Manuel Dias, que pergunta, sem ser o ano do recorde nacional, em 2017, qual foi o ano em que te sentiste mais bem preparado? A época de 2018, para mim, eu estava muito mais bem preparado, porque os nossos treinos são muito objetivos, ou seja, nós temos vários indicadores que nos dizem que nós estamos em forma ou não. Portanto, nós treinamos todos os dias aquilo, nós já sabemos que pelo menos a gestão que eu faço de treino um, todos os dias eu defino pequenos objetivos em que eu sei que, dependendo da fase da época, eu não tenho, eu raramente aponto as minhas coisas, mas eu de cabeça tenho boa memória, então eu acabo por saber que sempre, nos períodos da época que eu estou, aquilo que estou a fazer se corresponde em termos de evolução nos períodos de época. Ou seja, quando eu chego ao período competitivo, eu já sei se estou bem ou não. E os meus recordes pessoais naquela altura foram todos batidos. Todos. Ou seja, isso dava-me indícios de que eu realmente fisicamente estava muito mais preparado para poder bater o meu recorde pessoal. Um, por isso é que eu às vezes também acabo por arriscar um pouco mais, não é porque se calhar devia tentar ir passinho a passinho. Só que se uma pessoa está ali, hoje vou tentar só um bocadinho, depois aquilo não corre bem. Depois amanhã, hoje vou só tentar mais um bocadinho, depois não corre bem. Assim, se uma pessoa tentar um bocadinho ou tentar muito, correr bem ou não, vai ser igual, porque se correr bem, correu bem para muito. Se correr mal, correu mal lá mesmo, para muito ou para pouco. Por isso, para mim, 2018 estava muitíssimo mais bem preparado, principalmente na pista coberta, é onde eu mais gosto de competir, até acaba por ser no inverno. Gosto mais do ambiente fechado,
para mim é tudo muito mais acolhedor. Um, Só que infelizmente eu nunca tive a pista coberta com a qual eu sempre desejei. Sempre estive muito forte nos treinos, sempre estive muito bem preparado no inverno, só que as marcas acabaram por nunca sair. Mas pronto, pode ser que esteja para breve. E já que temos aqui na Câmara de Chamada, né, um atleta com grande experiência no salto com vara, é preciso também esclarecer ninguém melhor do que tu para esclarecer esta pequena dúvida. Dúvida, não é dúvida. Quem vive o mundo do atletismo sabe as dificuldades que os atletas passam. Só por si o salto com vara já é difícil. Uma qualificação para um grande campeonato também se torna difícil. Né? Espero que ao longo do tempo cada vez se torne mais fácil. É sinal que as marcas vão também evoluindo e que é mais fácil fazer os mínimos. E o facto de ir a um grande campeonato depois de se fazer mínimos, a qualificação também é um grande obstáculo a ultrapassar. Né? Ou seja, a É o prova de maior. qualificação é o maior. Né? O que é que passa por a cabeça de um atleta saltador com vara durante uma qualificação em que tens uma marca para estabelecer de acesso à final, ou tens de jogar com a classificação, né? Nem sempre as marcas dão acesso à final, às vezes é por classificação. O que é que passa por a cabeça de um atleta de salto com vara que, para além de correr com a vara, né? De ter as adversidades todas que a prova dá, ainda tem de pensar nesses aspectos para atingir o sucesso, né? É assim, nas grandes, cá em Portugal, a maior parte das nossas competições são sempre nos períodos da tarde, principalmente nos séniores. Eu já não compito de manhã cá em Portugal há muitos anos. Mas nós, quando vamos lá fora, nas grandes competições, mesmo lá fora, quando são meetings, também a maior parte é tudo à tarde. Mas nas grandes competições mundiais, Jogos Olímpicos, Campeonatos da Europa, muitas das qualificações são de manhã, ou seja, 95% são de manhã. E o salto com vara, por norma, é quase sempre a primeira competição a entrar no calendário. Ou seja, as provas começam normalmente às 10, só que o salto com vara tem 1 hora de aquecimento. Ou seja, nós, para começarmos a competir às 10, nós entramos às 9. Para eu entrar na pista às 9, eu tenho que começar a aquecer ainda antes das 9. Ou seja, já estamos ali a falar para as 8 e um quarto, é quando eu começo a aquecer. Para eu estar a aquecer às 8 e um quarto, eu tenho que me levantar com algumas horas antes ainda, porque é para ir ativando o corpo. Ou seja, acordar às 7 da manhã ou às 6 e meia da manhã para estar a competir às 10, se for à tarde, aquelas 4 horas de diferença são mesmo enormes. De manhã o corpo parece que ainda não responde tão bem. E depois a pressão associada de ser uma qualificação somos 32, todos só passam 12 a uma final. A pressão de falhar, a pressão sei lá, será que vai estar bom tempo? Será que não vai estar bom tempo? Será que eu tenho as minhas varas vão estar lá todas? Lá está, mas eu começo a pensar em coisas que não tenho que pensar, porque é só mais uma competição. Só que aquilo naquele dia acaba por ser é ótimo, é um ambiente excelente, não é? Porque é a representar o país, mas o período que antecede o início da competição é duro. Depois da competição começar, parece que não existe mais nada. A gente esquece tudo, está tudo ok e parece que para trás nunca se passou nada. Agora, até começar a competição, e eu acho que existe um dispêndio energético tão grande para nos mobilizarmos para o que realmente é necessário, que quando chegamos à competição, parece que já foi o gasto todo. E isso acho que é a parte mais difícil de saber lidar. Agora, também, assim, o salto com vara tem a componente de se nós falharmos, o risco para a nossa vida é muito maior do que se eu estiver a fazer. Não, nada contra as outras, atenção, não tenho nada contra as outras modalidades, até porque eu já as fiz praticamente todas, por isso também sei muito bem daquilo que estou a falar. Só que o salto com vara as coisas têm que bater quase todas certas, a margem de erro é muito pequena. E se nós falharmos com a pressão, se estivermos ali com dúvidas, o perigo de acontecer alguma coisa é grande. Enquanto nas outras, se eu falhar no comprimento, por exemplo, der um pé à frente, um pé atrás, é nulo, falhei em termos de resultado, mas em termos de saúde, em termos físicos, não me vai acontecer nada. No salto com várias coisas já não são assim. E isso também acaba por ser mais uma componente que
que também nos deixam um pouco mais apreensivos. Não te vai acontecer nada, não te vai acontecer nada se tu não fizeres Não, nós, como milhares de o vezes. Miguel Marques, que numa competição no carro foi a direita e ele levando o banco à frente. Pronto. Não te vai acontecer nada nesse aspecto, né? Não, mas atenção, nós já fizemos milhares de saltos, ainda assim, àquele nível, né? Ao nível internacional, nós temos milhares e milhares de saltos em cima. Já aconteceram coisas muito boas, já aconteceram coisas menos boas, e nós sempre demos a volta ao ponto de nunca nos magoarmos. Naquele dia parece que as coisas, tudo pode acontecer. E tem que haver um trabalho também a nível de treino psicológico anterior, feito porque quanto menos preocupações nós tivermos, também a probabilidade das coisas correrem bem também é muito maior. Eu lembro-me que eu fui ao Nacional Universitário e eu não fui fazer vara, fui fazer comprimento. E estava a chover, foi em Braga, estava a chover torrencialmente. Mas uma coisa... eu acho que só nas minhas competições de miúdo é que eu me lembro de chover assim e eu estar a competir, porque na vara nós não competimos à chuva, não é? Não se pode fazer salto com vara à chuva. E eu naquele dia fui fazer comprimento e estava toda a gente aí, estás a ver, bué, não sei o quê, e eu, mas qual é que é o problema? Tipo, vocês só têm que correr e saltar. Tipo, não tenho que preocupar com mais nada. Mas está a chover, depois escorrega. Pode escorregar. Tipo, tens os bicos, metes lá o pé e aquilo salta. Não há problema nenhum. E eu, naquele dia, a chover torrencialmente, eu fui fazer comprimento, foi a coisa que mais me soube, porque eu assim, tão bom, não me tenho que preocupar com a chuva, com o vento, com isto, com aquilo, se faz bem e vou magoar. Nada. Aquilo foi para mim, foi um descanso. E isto no salto com a vara, infelizmente, já não é bem assim. Não é assim tão simples. Já não é assim tão simples. Ao longo do tempo e tirando essas adversidades, né, do tempo, com certeza que tiveste referências a nível nacional, né, atletas a quem tu querias ganhar, né, e que também se calhar até te ajudaram em parte na tua evolução. Aprendeste muito com quem passou pela tua carreira e com quem ainda passa e com quem batas a nível nacional. Neste caso, se calhar, até me referir mais ao Eddie Maia, né, que na altura era quem saltava assim mais, e estava assim mais em destaque, e tu consegues, de grau de grau, patamar a patamar, chegar quase ao mesmo nível dele, atingir o recorde nacional dele e estabelecer duas grandes marcas, né, cá em Portugal, que antes de vocês dois situava-se nos 560, à volta dos 560, de atletas já mais antigos. Ou seja, vocês foram e são a renovação daquilo que é o atletismo no salto com vara. Sentes que isso é importante? Eu faço esta pergunta porque estamos a passar também por uma fase no atletismo português em que, onde há grandes picos, há evolução de marcas. Até dentro do setor dos saltos, né? No salto em altura masculino e no triplo salto feminino, onde há grandes picos, há evolução de marcas. Sentes que isso no salto com vara ajuda também? Sim, sem dúvida. O Eddie Maia, eu tive a sorte de o ter tido e agora de voltar a ter como colega de treino, e isso fez com que lá está, como eu sempre disse, eu não gosto de perder. E ele na altura era melhor que eu e eu tinha que aceitar isso, mas aceitava que eu aceitava perder com ele, mas não aceitava o facto de aquilo para mim não era aquilo que eu queria, eu não me conformava com aquilo. Ou seja, eu treinava sempre para ser o melhor. Simplesmente era isso. Ou seja, os meus treinos, eu sempre utilizei os treinos como uma competição e se eu ganhar nos treinos, depois na competição, é só fazer o mesmo. Para mim, sempre funcionou assim. Porque os treinos acabam por ser mais difíceis do que as competições, muitas vezes. Porque há o cansaço acumulado, existem outros fatores que nós temos que nem naquela altura nós nem sequer pensamos. Por isso, a competição, para quem acha que não precisa de competir para evoluir, ou não precisa de um adversário para evoluir, está muito enganado. Aliás, aí é que não vai mesmo evoluir. Porque se nós não tivermos objetivos definidos para os treinos, para a época, objetivos a longo prazo, ou seja, para, não sei, 2, 3, 4 anos, se nós não tivermos esses objetivos, o que é que nós andamos cá a fazer? Basicamente é um rumo sem noção, sem senso, né? Não serve para nada. Por isso, eu acho que isto vale para todos os atletas, os mais novos, os mais velhos, quem vai treinar só por treinar, é válido, atenção, o que eu estou a dizer é super válido. Há pessoas que gostam só de ir treinar porque querem relaxar, querem estar descontraídas ao fim de um dia, não querem ter preocupações nenhumas. Mas se calhar essas pessoas
também nunca poderão querer aspirar a um dia serem campeões nacionais ou quererem ir representar a seleção. Porque não basta só estar lá no treino presente e dizer eu estou cá e quero ir à seleção nacional. Se depois no treino efetivamente também não o demonstra, não está lá intencionalmente a treinar para ir a uma seleção nacional. E o facto de eu ter tido o Eddie Maia e o Rubem Miranda e o Iker, para mim foi ótimo porque o Eddie era melhor que eu e eu queria apanhar o Eddie, mas depois tinha o Rubem e o Iker atrás de mim e eu também não queria perder com eles. Ou seja, era aquele boost de eu tenho que dar de avanço aos que estão atrás de mim e tenho que apanhar quem está à minha frente. Isso para mim era aquilo que mais me motivava nos treinos. A partir do momento em que o meu objetivo era bater o recorde nacional, o Eddie bateu antes de mim, por isso o meu objetivo continuava a ser bater o recorde nacional, mais difícil ainda. Mas a partir do momento em que nós nos vemos no top nacional, nós temos que reformular todos os nossos objetivos a nível nacional, porque agora quem é que eu vou ganhar? Já não tenho mais ninguém para ganhar. E nós, aquilo basicamente vira-se o jogo, que é, agora que eu estava atrás de alguém, agora tenho todos atrás de mim a quererem-me ganhar. O que é que eu posso fazer para contrariar isso? Então eu comecei-me a focar muito mais, já tinha, mas comecei-me a focar cada vez mais a nível internacional. Porquê? Porque a nível internacional nós temos é um leque maior de atletas que nós podemos ganhar e que também nos podem ganhar. E foi este jogo que eu arranjei para mim, que me fez também continuar a querer evoluir e a atingir os resultados que cheguei a atingir. Agora, competição pá, não vale a pena. Quem disser que não gosta de competir, Exato. também nunca poderá querer vir a chegar a uma seleção. Infelizmente, olha, esta é a verdade. Há duas coisas que até vamos querer saber, porque até eu estou assim um bocado curioso. Uma delas, podes responder as duas de forma seguida. Uma delas é porque é que te chamam Estrelinha, tu deves saber quem é que deve ter perguntado isso. E outra é o que é que se passa Não sei porque são várias, infelizmente já são várias. E o que é que se passou com o slide no car? Com o slide? O slide, exatamente. Mas sim, o slide. Calma, eu agora já. Podes explicar essas duas coisas. Então, eu vou começar pelo slide, que é mais antigo ainda. Então, o slide, se é o que eu estou a pensar, nós vivíamos lá no CAI e aquilo tinha um relevado junto à SMH. Então nós, numa tarde de calor, nós tínhamos lá um oleado, não sei, era um bocado de plástico, e estendemos aquilo assim ao longo da relva e começámos a deitar água. E havia lá pessoal que tinha uma prancha de snowboard, de bodyboard. Então nós aproveitámos aquilo e fizemos tipo daqueles escorrega, como a gente vê na internet, vinhamos a correr cá de cima, atirávamos e íamos até lá abaixo, só que aquilo depois correu mal, que aquilo havia lá uns calhaus pelo meio e o pessoal acabou por começar a poder magoar e proibiram-nos de fazer essas brincadeiras. Aqui lá o diretor do CAD deixou-nos de fazer isso. A estrelinha, pronto, como eu já referi aqui várias vezes, eu gosto imenso de competir. E para mim o competir é ser o melhor em tudo. E eu sou super perfeccionista, sou super exigente comigo mesmo. Muitas vezes isso até acaba por ser um ponto desfavorável para mim, porque sou demasiado crítico comigo mesmo. Levou-me a chegar onde cheguei, mas também, se não for bem doseado, também acaba por ter um efeito inverso. E então o pessoal no treino acaba por sempre estar a gozar comigo, porque como eu quero sempre o melhor em tudo, gosto sempre de dar um pouco mais nas vistas, gosto sempre de... Aqui a minha mulher está-se a rir, ela está chateada. Ela sabe que eu tenho razão, né? Ela sabe em que eu estou a falar. Como eu não gosto de perder, gosto sempre de ser o melhor naquilo que faço, o pessoal começou a chamar-me de Estrelinha porque, pronto, o Estrelinha é que tem que ser, é que tem sempre razão, o Estrelinha é que sabe, o Estrelinha é que é o melhor e mesmo quando eu aceito que não sou o melhor, o pessoal, pronto, o Estrelinha diz que não é o melhor, porque agora está modesto, está a ser modesto, é sempre assim. Olha, mas o Estrelinha foi o Iker que chamou, mas o Iker ele sabe bem jogar com as palavras. É engraçado. sabe bem tocar no ponto. Exatamente. Olha, toda essa aprendizagem e convivência ensinou-te também a gerir a vida para além daquilo que é o atletismo e daquilo que é a competição. Preparou-te para as adversidades que se encontram fora das pistas e fora dos treinos. Sim, sem dúvida.
sem dúvida. Até porque a pressão que nós temos na alta competição é tão grande que as pessoas não têm a mesma noção. Que é, o professor Uva tem uma frase que eu lembro-me de há muitos anos dele ter dito que é: entrar para a alta competição não é difícil. O que é difícil é nós mantermos por lá durante muitos anos. Porque qualquer pessoa pode ter uma época muito boa e entra, mas depois na época a seguir já não tem uma época tão boa e volta a sair. A dificuldade é nós mantermos na alta competição o mais tempo possível. Eu estou na alta competição há 12 anos. Tem atletas, a Patrícia está na alta competição há, sei lá, 16, o Nelson há mais de 20, entre outros atletas. Ou seja, isso só demonstra o quão fortes mentalmente eles são para se poderem superar eles, se poderem superar os adversários, os objetivos. Quanto melhor tu és, mais pressão a nível dos mídias tu também tens, e fazer toda essa gestão pode parecer fácil, mas não é assim tão simples. Portanto, quando nós temos um problema na nossa vida pessoal, nós também temos mais ferramentas, temos mais estratégias para nos podermos tranquilizar e resolver aquele problema. Eu não sou uma pessoa também de entrar logo assim em stress. Sou uma pessoa super calma, mesmo nas minhas adversidades, e para mim as coisas resolvem-se. Não resolvem-se, quer dizer, as coisas eu posso estar mal, mas há quem está muito pior. E hoje as coisas estão mal e eu tento sempre perceber porque é que está mal e tento sempre arranjar uma maneira de contrariar isso. Portanto, por exemplo, agora a pandemia foi complicado, infelizmente, para muita gente, ver-se fechado em casa. Foi uma coisa nova para todos, mas nós tivemos de nos reinventar. E quanto mais calmo, já basta a pressão que nós temos nos telejornais com o número de infectados, número de óbitos e tudo mais alguma coisa, mais os nossos problemas financeiros, todos nós, uma grande parte tem coisas para pagar e nós vemos sem trabalho, ou os nossos pais, avós, etc., de verem sem trabalho, isso é muito complicado. Portanto, o atletismo, ao nível em que nós acabamos por chegar, ensinou-nos, pelo menos a mim ensinou-me, a não entrar logo em pânico e tentar perceber o que é que está a passar e arranjar outras alternativas para poder superar essas adversidades. E eu acho que se as pessoas conseguirem pensar um pouco mais assim, não é simples, mas acaba por ajudar um bocadinho mais. É uma escola para a vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ainda em relação ao salto com vara, chegaste a 5,71. Esse salto dos 5,71 foi o teu salto perfeito? Ou noutras alturas sentiste que voaste mais alto? Olha, antes de responder, eu posso dizer já uma coisa. Quando fui ver, quando vi essas fotografias desse dia, aquilo que eu vejo que, para além da tua expressão, né, de felicidade e contentamento, é ver, fiz um zoom ao pessoal que está nas bancadas e aquelas caras, né, do pessoal conhecido e a viver o momento, uns com a boca aberta, outros com os braços no ar, isso aí capta aquilo que às vezes passa à nossa frente e nem sequer damos conta. Ou seja, ter uma sequência de fotografias, como as que vimos, em que o pessoal está a vibrar mesmo com o momento de um acontecimento desses, é brutal. Portanto, a tua contribuição nesse aspecto está feita. Ou seja, tu pões o pessoal a vibrar, dá espetáculo, que é mesmo assim. Agora, para ti, em termos de salto perfeito, se foi ou não? É assim, alguém muito mais experiente do que eu, mas muito a léguas, disse que nunca fez o salto perfeito. E eu estou a falar do Buca. Portanto, se ele nunca fez o salto perfeito, eu acho que nunca teve. Eu estou de longe, eu não sei o que é o salto perfeito, não é? Agora, naquele dia, pronto, foi em competição, foi o dia que eu mais saltei. Agora, se o salto foi o melhor, não, de longe. De longe que foi o meu melhor. Para aquele dia foi o melhor que deu, mas de longe que foi o melhor. Agora, em treinos, como nós repetimos dezenas e dezenas, centenas e milhares de vezes, há um dia que nós estamos super bem e nos transcendemos ao ponto de, naquele dia, se eu estivesse a competir, nem sei o que é que poderia ter feito. E eu já tive muitos treinos assim, ao fim de poder condensar tudo numa sessão de treino e fazer treinos muito melhores e saltar mais alto do que aquilo que eu saltei já naquela competição. Mas infelizmente não valem. valem para a nossa confiança e para a nossa autoestima, e lá está, como eu disse, é mais um indicador de que nós estamos aptos para poder bater as nossas marcas em competição. Agora o salto perfeito
Acontece muitas vezes, por exemplo, quando a fasquia está mais baixa, fazes um salto de tal forma descontraído que pensas para ti, tipo, epá, se isto estivesse 20, 30 centímetros mais alto, isto acontece. E depois ao longo da competição, não consegues repetir um salto daqueles. Acontece isso muitas vezes. É assim, muitas, eu espero bem que não aconteça muitas, mas algumas já acontece, que é, uma pessoa dá sempre aquela altura de entrada, assim um bocadinho mais baixa e tal, porque também cá em Portugal nós temos muito tempo, pelo menos eu costumo estar muito tempo à espera depois do aquecimento e então eu prefiro sempre começar um pouco mais baixo, até para voltar a entrar naquele ritmo e mobilizar para a competição. Mas hum, é, é, é complicado quando nós esperamos que, ok, eu sei o que é que tenho que fazer, eu já fiz isto tantas vezes, eu só tenho que repetir mais uma vez. Só que ter que repetir, imagina, numa competição 10 vezes, sempre perfeito, ter que poder dar tipo relógio, estás a ver? Todas as vezes têm que ser iguais. E o nível é que o nível de exigência vai aumentando, né? Quer dizer, a altura aumenta, logo aí, uma pessoa, por muito relaxada que esteja, já é mais aquela barreira. E depois, nós nunca utilizamos sempre a mesma vara, ou seja, à medida que as alturas vão aumentando, nós também, a nossa disponibilidade física também vai ficando cada vez mais ativa e, ou seja, nós também vamos usando varas cada vez mais fortes para poder saltar mais alto. E isso também é mais uma exigência agregada à pressão da competição. Depois existem múltiplos fatores que acabam por começar a criar algum ruído na competição e infelizmente quando as alturas já estão lá mesmo em cima que aquilo realmente tem que sair, às vezes as coisas não saem. É por isso ter que fazer 20 vezes a mesma coisa e todas elas serem iguais. Eu gostava que fossem sempre assim, o melhor salto fosse repetido 20 vezes na mesma competição, 20 na competição não digo, mas 6, 7 vezes numa competição para mim era o ideal, estava a competição feita logo. Como eu costumava dizer ao meu irmão, e agora estou de brincadeira, eu costumava dizer tanto no salto em altura como com vara, para mim, aquilo, acima da fasquia havia de estar ali um laser de medição, que às vezes fazia-se um salto tão bom que aquilo devia ser medido. Eu já disse isso várias vezes. Se isto fosse medido pela altura sei lá, da bacia, que a altura mais alta que a bacia passa, estava eu feliz da vida. Estava eu mesmo bem. O problema é que não chega só à bacia. Por isso. Olha, sentes-te uma pessoa organizada? Epá. estou a tentar resolver isso. Eu acho que agora depois de. Estavam aqui nos comentários a perguntar para que é que tu organizavas aquilo que está atrás, tipo a ordem alfabética. Se é que te fizesse epá, eu tenho um pequeno problema. Assim, eu tenho um pouco de toque. Eu tenho um bocadinho de transtorno obsessivo compulsivo. Mas é só com isto aqui atrás. Espera aí, eu vou passar. E ali daquele lado também. Pronto. Para quem não sabe. Pronto. Eu adoro filmes, adoro cinema e tenho bastantes, como vocês podem ver. E eu gosto de as organizar por ordem alfabética e faço várias vezes quando não tenho nada para fazer. A tua vida. A minha mulher estava ali a ajudar. Não, mas é que eu vou-te explicar, é que eu sei, quando alguém mexe, eu sei sempre. Basta olhar e eu sei, mexeram aqui. E aquilo, para mim é fácil. Pá, não sei, não sei explicar, mas para mim é uma coisa muito simples. E isto aqui para mim é quase tudo. E por isso é complicado. E eu faço a mesma coisa, por exemplo, os meus livros eu tenho-os todos organizados por autores, por ordem alfabética. Os meus CDs de música estão todos organizados por ordem alfabética. Mas, por exemplo, os meus armários estão todos arrumados de roupa. A minha mulher é que tem que andar sempre a arrumar a minha roupa, não é? Porque se ela não arrumar, minha nossa. Mas também dá para catalogares por ordem alfabética. Camisas, fatos. Não, porque mas eu já pensei fazer isso por cores. Já pensei por. Não, marcas não, porque pronto, isso aí já. Pode ter muito. Eu tenho muito. É sem marca, era tudo chinês. Mas. Não, é sem marca. Não, mas aí por cores se calhar funcionaria melhor. Agora, mas por exemplo, outro exemplo, eu adoro coleções. Eu, não sei, para mim a coisa de ter uma coleção ou de achar que aquilo pronto, para mim eu acho piada aquilo. E houve uma altura que por exemplo, os desodorizantes da Axe,
havia aquelas edições de Natal em que saía tipo umas edições diferentes. Pá, eu comprava o desodorizante e depois guardava a embalagem. Pá, eu ia acumulando os desodorizantes e ia tendo um de cada. Sempre, ia sempre tendo. E eram sempre diferentes, tinham sempre diferentes. É que a minha mãe um dia passou-se, né, porque tinha uma carrada deles, ia, por exemplo, as etiquetas da roupa das marcas. Eu guardava as etiquetas, punha aquele tipo assim dentro das capinhas. É sério, é sério. E era uma Ainda pancada fizeste que eu tinha, pá, coleção não e, sei. e corto as minhas, posso te enviar, não te Não, preocupes. mas agora já não, isso já acabou, isso Ah, já agora já acabou. não. Isso foi. Pronto. Não. Até porque lá está, aqui em casa tem que haver há um controle muito rígido aqui quem arruma as coisas, né? Porque a minha mulher, ela diz, não, lixo não, lixo não. Os filmes tudo bem, agora etiquetas e desodorizantes isso está fora de questão. E pronto, então eu, com o tempo comecei a desligar mais disso. Agora o que está aqui atrás, não sei explicar. Tem que ser tudo organizadinho e por temas, está muitos deles, eu tenho aqui várias coisas da Há quem Marvel, faça, há quem tenho faça de tudo aquilo, pacotes tem de que estar tudo. açúcar. Há quem faça de É pacotes de verdade. açúcar. A Epá, Susana é verdade. Feitora Mas, chivou-se a aí. sério? A sério? É pá, Sim. então Se quiser. faço-lhe uma vénia. Digo já que isso Exato. é. E eu conheço que tempo quem faz o porta-chaves e disqueiros. Olha, Sim, sim. aqueles disqueiros dos clippers, por exemplo. Olha, o Miguel Marques, se eu não estou em erro, tem do. Ai, como é que se chamam os outros? Aqueles que abrem assim e ficam a dar chama sozinhos. Esqueci-me agora do nome daquilo. Uns muito conhecidos. Os Finas, não. Não, 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 tu não. falas isqueiros, mesmo os isqueiros. Ah, só Os isqueiros. isqueiros. Aqueles, Ah, sim, os de metal, são os de metal que se sim, sim, abrem. sim, Pronto. sim. Ele faz coleção daquilo e aquilo custa um balúrdio. Pronto, pá. Cada pessoa tem a sua pancada, cada maluca a sua pancada. É E assim. agora também vais ganhar a mania de colecionar recordes. Epá, depende. Olha, eu vou-te dizer, todos os meus recordes nacionais, agora tirando este Portugal, já foram batidos. Por isso, olha, eu já só coleciono um recorde. Por isso. Epá, mas olha, enquanto for este, eu fico contente. Exatamente. Olha, falaste que gostavas de filmes, de vídeos. Se a tua carreira atlética se resumisse a um filme ou um vídeo, a um filme ou um livro, que nome é que lhe davas? Não é que já existe, é? Que nome é que davas ao teu livro, à Oh, tua. Ao teu filme. vá, há um filme, por acaso está na Netflix, para quem ainda não viu, que se chama o Carter, que é um treinador na altura de uma escola de basquete. É um filme muito bom, é muito giro, e eu acho que é uma lição de vida. E eu já vi aquele filme algumas vezes, e identifico-me bastante com o processo. Ele é treinador, não é atleta, mas todo aquele processo, mesmo com os próprios atletas, eu vejo-me no papel dos atletas porque também cresci em termos familiares, nunca tive problemas, mas em termos de convívios, não era o melhor. E o desporto veio resgatar muito o que esse filme demonstra. E o facto de, como treinador, eu comecei a me identificar agora mais velho, exatamente por causa da rigidez, do quão focados nós temos de ser, e felizmente pessoas que se cruzaram na minha vida desportiva foram aquele treinador Carter. E foi graças a isso que eu acho que hoje posso dizer que sou super grato a essas pessoas. O professor Uva, eu tive chatices com ele e tive quase um ano sem falar com ele depois de eu ter deixado. E hoje em dia é das pessoas com quem eu o convidei para o meu casamento. O filho dele foi meu colega de treino, eu conheço desde sempre. Um, e é um exemplo para mim, é quase um segundo pai, apesar de ter tido aquela chatice com ele, é das pessoas com quem eu mais estou grato por me ter trazido para este mundo e mostrar o que é o atletismo realmente. Por E isso acho que esse filme demonstra muito. e se fizesse uma competição com o Bubka, o que é que tu lhe dizias? Antes de começar. Ele está velho, posso deixar disso. Agora dá a vez a outros, né? Exatamente. Olha, está lá o outro, o sueco. Ouças? Exatamente. É uma tareia. Exatamente. Minha nossa. Do Plantis. E quem é É que era o verdade. ator? Quem é que era o ator? Isto foi uma pergunta agora pela Susana Feitor. Quem é que era o ator que achas que te representaria da melhor forma? Da melhor forma. Exatamente, a ti. Epá, isso é complicado. Ou Sei, podias talvez tu, ou Epá, eu podias tu representava, mesmo. eu representava-me bem a mim mesmo. Não, mas se Olha, calhar ali ali o DiCaprio, pelo menos eu não sou tão charmoso,
eu não sou tão charmoso, mas olha, eu gostava de ser como ele. E pronto, É olha, se calhar. mais uma estrelinha. Exato, é mais uma estrelinha. Exatamente. Apesar dele, olha, coitado dele, ele é tão bom ator e só ganhou um Oscar. Pronto, olha, nada a ver. E Olha, eu ainda estou à espera dos meus olhos, também só fui campeão do mundo daquela vez. Pronto. olha, Diogo, a tua passagem pelo atletismo está a ser bem marcante, né? Felizmente. E está a contribuir bastante para aquilo que é o atletismo português e não só, com recordes e excelentes Obrigado. marcas, isso é ótimo. E de certeza que também estás a motivar jovens também a seguir as tuas pisadas, em que tínhamos também aqui campeões nacionais jovens, aqui da atualidade, tínhamos aqui a assistir e a aprender ainda mais contigo através desta pequena entrevista. Ao longo deste tempo, o que é que tu achas que o atletismo te deu de melhor? Ou seja, já respondeste aqui, em parte, um bocado a esta questão, mas aquilo que tu achas mesmo que o atletismo te deu de melhor ao longo deste ano? Para além de todos os amigos, senão, vocês são um exemplo disso, né? Quer dizer, nós conhecemos-nos, sei lá, há 15 anos, por aí, e nós vemos que 3, 4 vezes no máximo, agora já nem tanto, infelizmente, mas no máximo, e continuamos a falar como se nos víssemos ontem. Por isso, terendo os amigos que o atletismo trouxe, o atletismo acabou por me trazer uma estrutura e uma base de crescimento a nível pessoal, deu-me todas as ferramentas, transformou-me numa pessoa melhor, tornou-me naquilo que eu sou hoje. Eu hoje sei olhar para trás e ver que se não fosse o atletismo, de saída, garantidamente eu era uma pessoa completamente diferente. Muito provavelmente, se calhar, os objetivos que eu teria eram muito mais fúteis, eram muito mais superficiais, não tinham qualquer valor. Se calhar, a nível profissional, pronto, eu iria começar a encontrar motivação e isso iria ajudar bastante, mas o atletismo acabou por me trouxe-me a minha família, eu conheci a minha mulher graças ao atletismo, trouxe-me, é inexplicável, eu acho que só mesmo quem cá está, individualmente, é que poderá dizer o que é que o atletismo significa para si e aquilo que lhe trouxe, mas para mim, peço perdão, sem dúvidas, o atletismo tornou-me uma pessoa muito, 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 muito melhor e fico super feliz por poder servir de exemplo aos mais jovens, porque eu já fui um dia já fui como eles, e eu também olhava para o Nelson Never e eu queria ser como ele, e eu ouvi com ele, e eu gostava só de poder estar exatamente no mesmo espaço que eles, e hoje em dia eu falo com eles como se fôssemos amigos, ou seja, eu nunca pensei que um dia pudesse ter este tipo de relação com eles. Por isso, amanhã podem ser aqueles que hoje aspiram um dia estar no meu lugar, espero que assim seja, também possam ver desta maneira. E, acima de tudo, a humildade acho que é uma coisa muito, muito importante e complicada que há muita gente que não sabe lidar com isso. E nós, sendo simples, eu acredito que os resultados aparecem na mesma. Até há poucos dias, e tu tiveste a oportunidade de ver que pusemos no nosso Instagram aquela fotografia do estágio em Alcarena, que estávamos a falar também há pouco. E o Cabelão motivo, gigante. e o motivo daquela fotografia foi poder ver que ali éramos, como eu estava a dizer há pouco, uns inocentes da vida, né? E é bom olhar para aquela fotografia e saber que grande parte daqueles que ali estão tiveram um futuro risonho naquilo que é o atletismo, chegaram mais longe, outros nem tanto, né? Mas é bom olhar para aquela fotografia e ver que daquele tempo de 2007 para a frente aconteceu muita coisa. Os atletas conseguiram muito pelo atletismo, outros felizmente ainda continuam a ser e a dar o seu grande contributo. E é bom fazer parte desses momentos, ou seja, toda a gente está ali naquela fotografia, sendo que fez parte um pouco da história, nem que tenha sido naquela semana de estágio, né? Fez parte da história daquilo que é o atletismo, fez parte da vida do Diogo Ferreira, do Nelson Nebra, de uma Marta Noff, de uma Irina Rodrigues, daqueles todos que lá estão. E isso é ótimo poder estar presente na vida e depois termos aqui uma conversa, como tivemos ao longo desta hora, com um atleta que chegou daqueles, como tu estavas a dizer, de cabelo grande, pequenino, chegou a recordista nacional, campeão do mundo universitário, participação em campeonatos da Europa, campeonatos do Verdade. mundo. Realmente, ainda bem que a vida dá muitas voltas e ainda bem que esse empenho e aquilo que foi a tua vida até ao dia 2, né, no atletismo, deu fruto. E para nós é com orgulho poder ter
fazer parte daquela fotografia e estarmos aqui hoje a falar contigo. Sim, porque até naquele momento até tivemos comentários de atletas que lá estavam que comentaram: Ei, não, deixei o atletismo passar de pouco tempo, mas eu estive aí, estive no meio deles. Exatamente. É isso mesmo. Verdade. Olha, Mas é engraçado porque nós cruzamos com atletas. Eu já referi isto várias vezes, desculpem lá, mas Sim. nesses estágios havia aqueles estágios eram, não sei, era o topo nacional, no nosso setor que era os saltos, né? Era o topo nacional dos vários escalões. E infelizmente houve atletas que eram muito, pá, eu considero que tinham muito mais potencial que eu, tinham muito mais potencial que a Marta Nove, que também está lá, tinha muito mais potencial que algumas pessoas e acabaram por desistir. Desistiram porquê? Por problemas que possam ter na sua vida, infelizmente, né? Todos nós estamos sujeitos a isso, mas eram pessoas que se calhar, se tivessem continuado, provavelmente também poderiam ter chegado muitíssimo longe, ou até mais longe do que nós já chegámos. Isto para dizer que nós nunca sabemos o dia da manhã. Agora, se nós nos mantemos fiéis aos nossos objetivos, aos nossos sonhos, e às nossas motivações, se nós criamos metas diárias, eu acho que é possível haver muito mais atletas a conseguirem chegar mais longe. Porque não, é difícil, é verdade, mas o trabalho é sempre recompensado mais cedo ou mais tarde. Agora, quem não se aplicar também não pode querer resultados. Mesmo no caso do salto com vara que vaza alto, mas os resultados não caem do céu, não é? Exatamente. Agora inspiraste. Sim, senhor. Pô, Agora sim, foi senhora. inventava. Muito bem. Diogo, para ti, Muito bem. quem é ou foi o melhor saltador com vara do mundo? Quem é ou foi? Não é o que eu gosto mais de ver saltar, mas sem sombra de dúvida, o Duplantis não é deste mundo. Por isso, acho que os resultados dele, ele tem 21 anos, fez agora mês passado 21 anos, e os resultados dele demonstram realmente o quão fora de série, o quão extraterrestre ele é. Por isso, agora a nível nacional, no salto com vara, é engraçado porque não saltavam mais que eu, mas são pessoas que me ajudaram a construir a minha carreira no atletismo. E todos os saltadores com quem eu me cruzei no salto com vara, todos eles me trouxeram algo que eu pude utilizar para me tornar melhor e mais capaz. Por isso, até mesmo vocês, porque se formos a ver bem, eu lembro-me bem de eu falar com o Pedro e ele era borradíssimo no salto com vara. Ele sempre que ia para as competições, ele tinha um pavor àquilo. E tu chegaste a saltar aqui, 4 metros e 10, se não me engano? 4,25. Quase 25. Então, e eu lembro-me que nós chegámos a competir juntos nos clubes, na altura, e tu tinhas um pavor àquela porcaria. E eu pensava assim, mas porquê? Tipo, porquê é que ele tem medo? Eu não conseguia perceber. Não conseguia perceber porque é que tu tinhas medo. Aliás, porque é que tu e outros atletas tinham medo. Sim. E só depois, mais tarde, é que eu acabei por começar a perceber que realmente aquela porcaria dá-me medo. Aquela porcaria dá-me medo. Por isso, epá, mas eu, por exemplo, o Hugo Serra foi meu colega de treino numa fase já muito final. Eu estava a começar, ele estava a acabar, e foi das pessoas que mais me ajudou no salto com vara. E aliás, ele teve uma importância também bastante grande, porque ele chegou a me dar treinos algumas vezes, quando o meu treinador não podia estar presente, era quase sempre a ele a quem eu recorria para me poder ajudar. Por isso, e acho que isso não tem valor, é porque ele sentia-se grato por me poder ajudar, mas na realidade eu acho que era mesmo eu que podia agradecer, porque ele tinha sido meu colega de treino e eu conseguia reconhecer nele conhecimento suficiente para poder potenciar os meus resultados. Por isso eu acho que isso não tem valor. Isso é bom ser reconhecido por um grande campeão olha, Diogo, estamos a chegar ao fim desta entrevista. Desta conversa? Desta conversa, pois. Entrevista. Mais uma conversa. Entrevista. E ainda bem que assim foi. É bom sinal. A quem é que tu, para além desse agradecimento agora que fizeste, a quem é que tu queres agradecer mais que tenha passado pela tua carreira ou que faça parte ainda dela e que tenha influenciado a tu seres o atleta que és hoje em dia? O Pedro Pino, meu treinador atual.
sem. Não tem preço. Peço É desculpa. bom, não faz mal. É bom sinal que assim seja. É sinal que vives o atletismo com ele com grande intensidade. E não é indiferente ao que se passa à Exatamente. volta. Eu vou-te dizer de onde é que me lembro do Pedro Pinto. Além do atletismo, de conhecer do atletismo e nos tempos dele de treinador, inicialmente de treinador, ele chegou a fazer parte da equipa técnica do futsal do Sporting, se não estou em erro. E, Ele antes disso foi meu colega de treino. exatamente. E O Pedro Pinto foi meu colega de treino. E houve um torneio cá em Alcanena, em Alcanena, não, numa terra aqui próxima, e eu, epá, por acaso até estava a trabalhar, já foi há uns anos que estava a trabalhar e vi-o passar, e epá, e conheço este gajo, no futebol, né? E conheço este gajo. E depois, eles tiveram cá 2 ou 3 dias, só no último dia que me. Epá, ele é do atletismo, ele é treinador do atletismo. E depois eu também é que eu percebi que, olha, é o Pedro Pinto e tal, não sei o quê, já tinha pouco cabelo ou quase nenhum. Já era careca naquela altura. Já era careca naquela altura e eu lembro-me dele aí. Mas eu acho que a tua reação a essa resposta diz pouco em palavras, mas transmite muito em sentimentos e em agradecimento. Isso é bom de se ver e é sinal que têm dado os dois ao atletismo muita coisa boa. E digamos o que está por trás da vossa relação, só vocês sabem, né? E os obstáculos que têm ultrapassado. Isso acho que quer dizer muita coisa. E felizmente aqui no Instagram tivemos colegas teus, varistas também, a comentar e a picar. Aliás, sabemos que tu passaste aí o dedo no ecrã, que eram eles a mandar-te mensagens, porque estávamos aqui assim nos comentários. Isto eu estou com o telemóvel. Exatamente. Tenho que estar sempre a fazer scroll. Mas olha, para nós foi uma hora e tal bastante boa. Foi bom voltar a conversar contigo. Aliás, quando pensamos em te enviar o convite, dissemos logo, epá, tipo, ele certeza que vai aceitar, mas ele não está muito nas redes sociais, é pá, para mim é que vejo o convite. Epá, não eu sei o quê, eu sinto-me um velho nas redes sociais. Para mim, as redes sociais é sinónimo de pesquisa, estás a ver? E de revista. E eu passo muito ao lado disso. Eu acho piada, aliás, atenção, eu não sou de buscar a vida dos outros, mas eu gosto daquilo que os outros partilham, mas com conteúdo que seja, sei lá, que acrescente valor à minha pessoa. E a maior parte não acrescenta. Pá, não me levem a mal, mas esta é a verdade. Tu também só vês aquilo que os outros põem, né? Só vês aquilo que os outros põem, não Pois, mas epá, se calhar se os outros pusessem coisas que acrescentassem mais conteúdo, eu ainda via mais, tá a ver? E pronto. Pá, não sei, mas olha, se calhar vou começar também a apostar. Não, eu já tinha dito, eu recriei um Facebook novo, mais para questões até a nível profissional, porque acho que são ferramentas que quem não os tem também acaba por ficar um pouco de fora e eu tenho que dar mais importância àquilo. Tenho que perder mais tempo com aquilo. O Facebook se calhar não te mete pica porque tu vais aos amigos e eles já estão por ordem alfabética, né? Ele vais lá procurar e já está tudo por ordem, não mete pica. Epá! Mas no Instagram eles não fazem isso, estás a ver? Epá, não tem, né? No Instagram não está. É verdade. Epá, tu estás a ter. Olha, Diogo, mesmo para terminarmos e porque os teus fãs estão doidos para saber, então, eu ainda não percebi porquê, mas o que é que se passa com a palavra lume? Eles estão aí tanto. Com a palavra quem? Com o lume. O que é a palavra lume? O que é que se passa com essa palavra que eles estão. Como eu já tinha dito, o Iker é uma pessoa que sabe brincar muito com as palavras. E ele, não sei de onde é que ele apanhou aquela porcaria, mas lá no trabalho ele estava sempre a dizer lume! e isto pegou até ao ponto de nós termos criado um lume que era um lume. Olha, já estava. Um grupo que é o lume. E pronto, e temos é um grupo pequenino, mas é o grupo das províncias. Mas o Iker pega sempre uma moda qualquer com as palavras. E a do lume ficou lá na pista. Um dia mais tarde. E é o Estrelinha. Foi. O Miguel Marques também está nesse grupo. No lume. Olha, agora um dia mais tarde temos que perguntar ao Miguel Marques se a coleção de isqueiros dele começou antes do lume ou depois do lume. É de isqueiros, né? Foi antes.
Foi antes, garantidamente. Olha, acima de tudo, e como eu estava a dizer, foi ótima esta conversa, mas para além disso, é ver que esse ambiente criado à volta dos atletas, né, é bom e que acima de tudo são, para além de adversários, né, são amigos e isso é bom de ver. Ou seja, para nós também é bom ter aqui os comentários do Gonçalo, do Miguel, que não quiser fazer vara, experimente, né? Do Ica. Quem quiser está sempre à Se vontade. quiser. Mas Eu ensino ele toda a já a gente. dois, ele já a 2 centímetros do chão mandou aquela queda, imagina se fosse lá para cima. Miguel. Para nós é ótimo saber isso. Diogo, da nossa parte, muito, muito obrigado por teres aceito o nosso Muito convite obrigado. e por Eu é teres que agradeço o convite. deixado aqui o teu testemunho, que tenhas muito sucesso ainda pela frente e que possamos estar aqui para assistir e comprovar a fasquia a subir cada vez mais alto e tu a ultrapassares com sucesso essa fasquia e que, além de mais, que a tua relação com o Pedro Pinto fique ainda mais fortalecida Mais ao longo vincada do tempo. e que leve mais alto. Exatamente, e que seja mais difícil. Esse é o contrário, que seja mais difícil de roubar. Isso é importante também nos dias de Obrigado. hoje, estabelecer essas ligações, assim como o mundo todo à volta daquilo que envolve, como tu disseste bem, o atletismo. Diogo, um grande abraço para ti, tudo de bom, até para os Obrigado. próximos desafios que vêm aí pela tua frente, mas também a nível pessoal, né? São grandes fasquias que Verdade, temos a verdade. passar. Na verdade. Né? Mais dores de cabeça. Mais dores Mais de dores de cabeça. cabeça, né? Mas também, se for mais para cima, também é mais difícil, se calhar, de lá chegar. Vamos ver, Portanto, vamos ver. é uma vantagem. Diogo, mais uma vez, obrigado. E a todos Obrigado. aqueles que tiveram Obrigado, a eu. assistir. ah, não se esqueçam de subscrever, quem ainda não é subscrito aí ao nosso Instagram e o YouTube. E fiquem atentos aos próximos vídeos. A todos, o resto de uma boa noite e até à próxima. Muito boa noite e até à próxima. Boa noite. Obrigado.